Três pontos. Olá, mais uma vez, 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias, aí com meu amigo Igor Guimarães, com o Luiz Henrique e com todos que nos acompanham pela 106.1 FM e pela Rádio Excelsior. É com alegria que enfrentamos uma semana que parece que ainda vai ter muita confusão aqui em Brasília, mas que já foi quente até agora. Nesses 3 dias, o governo já tem uma semana para esquecer na economia. O ministro Fernando Haddad, como contamos ontem, levou um peraí do presidente Arthur Lira e muitos pontos estão travados lá na Câmara dos Deputados. Por exemplo, a votação do arcabouço fiscal ficou para a semana que vem e olhe lá. Além disso, a Petrobras aumentou o preço de combustíveis, o que já reflete nas projeções para a inflação. E um apagão atingiu 25 estados na terça-feira. Claro que, como sempre, esta conta fica para o governo federal. O grande responsável no âmbito político tem sido Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro de Lula. Os governistas criticaram nos bastidores alguns pontos da sua atuação, em particular, a suposta decisão de não se envolver mais a fundo no problema e de manter as suas outras agendas públicas do dia. Evidentemente, qualquer tipo de atribuir a questões políticas e dar consequências a ela diante de um fenômeno que foi técnico pode ser um tiro no pé. O grande problema é que o governo Lula não resiste quando a situação é esta. Ele vai sempre tentar colocar uma dimensão política e Janja, primeira-dama, mulher de Lula, foi a primeira a chutar esse balde com esse tipo de tensão. O nosso segundo ponto diz respeito à pesquisa Genial Quest desta manhã, que traz dados muito interessantes. O trabalho do presidente Lula foi aprovado por 60% dos brasileiros, ante 35% que desaprovam. Os que não souberam ou não responderam soma 5%. E os resultados mostram que a avaliação do trabalho feito por Lula cresceu 4 pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior, realizada em junho. Entre o eleitorado que desaprova a atuação do presidente, o percentual registra queda de 5 pontos percentuais em relação ao registrado no levantamento anterior. Há dados interessantes, por exemplo, regiões. A que mais tem aprovação de Lula e seu governo é o Nordeste, com 72% de aprovação, 25% de reprovação e somente 3% que não responderam. No item religião, há uma mudança do perfil com o eleitorado evangélico, também pela primeira vez na série histórica da Quest, com a aprovação do trabalho individual de Lula acima da superação. Vamos aos dados. No público católico, a aprovação de Lula é de 63% e 32% de reprovação. Na população evangélica, segundo os dados da pesquisa, esta aprovação é de 50% contra 46% de reprovação. E no item outras ou não tem religião, a aprovação de Lula é de 64% de aprovação contra 30% de reprovação. A pesquisa coloca claramente uma mudança e talvez isso tenha a ver com uma economia que começa a sair do patamar terrível que estava nos últimos meses, mas também de um governo que vai ampliando a sua relação com o mundo da política e também com os interesses de maior parte da população. O nosso terceiro ponto trata da PEC da anistia. Vocês sabem que acompanham a gente aqui no Giro de Notícias que eu sou obcecado por esse assunto e quero dizer que não só acompanho por várias fontes, mas também estarei presente nas 5 audiências públicas. O nosso terceiro ponto, portanto, é a tal da PEC da anistia. A comissão especial sobre a cota mínima, que tenta levar adiante essa proposta de emenda constitucional, aprovou um requerimento que pede a realização de 5 audiências públicas do tema antes da votação e há várias mobilizações no Congresso Nacional a respeito disso. Vou lembrar, a PEC prevê a anistia às legendas que descumpriram as regras de financiamento de candidaturas de mulheres e pessoas negras.
E a aprovação desse requerimento foi essencial para ampliar o debate sobre representatividade e qualidade da democracia no país. Foi aprovado ontem com o apoio aí de vários deputados federais, mas acima de tudo, fruto de uma mobilização da sociedade civil. A gente sabe que é importante trabalhar, discutir e evitar que retrocessos na democracia brasileira aconteçam. Um grande abraço a todos que estão no Giro de Notícias e mais ainda para todos da Rede Excelsior de Rádio. Meu caro Igor Guimarães, devolvo a bola e é com vocês aí do estúdio. Um abraço!